Olá, estamos aí mais uma vez num conteúdo de qualidade que eu preparei para vocês aqui na Ame Escrever. Vamos esperar o pessoal entrar, o pessoal poder apertar aí no aviãozinho, mandar para alguém que você conhece para a gente poder começar essa live e poder aproveitar bastante desse conteúdo que eu acredito que vai impulsionar pessoas, vai ajudar muitas pessoas. Lembrando que a gente vai ficar com esse conteúdo salvo aqui no IGTV, no Amo Escrever, no Instagram. Vamos ficar com esse conteúdo salvo também no YouTube e no Spotify, com formato de podcast, para a gente ter todos esses canais, né, para poder expandir esse conteúdo. A gente está nesse novo formatinho aí agora, para melhorar, né, mais a qualidade visual do nosso trabalho. E vamos lá, vamos começar. A gente vai aqui estar trocando essa ideia, eu vou estar passando para vocês um pouco da minha experiência. O tema dessa live é como eu acessei a pós-graduação e fiz doutorado em sanduíche e o que é isso. Eu tenho até uma experiência muito engraçada sobre isso. Então eu queria falar como é que foi que eu acessei a pós-graduação, como é que a pós-graduação chegou na minha vida, como aconteceu o doutorado de sanduíche, quais foram as etapas, como é que isso acontece na vida de um pós-graduando, se é possível, se não é, quais as dificuldades, os benefícios. Eu quero passar um pouquinho da minha experiência para vocês, tá? Porque eu sei que às vezes existem mitos, existem alguns exageros, eu quero desconstruir algumas coisas, eu quero te encorajar também a avançar de nível acadêmico e mostrar que há caminhos, mostrar também que não é um caminho fácil, mas é um caminho possível, ok? Então eu tô aqui com o meu material para eu poder, eu coloquei aqui, topiquei tudo que eu preciso falar para poder ir acompanhando com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar oficialmente. Lembrando que ao final dessa live eu recomendo que você curta, que você compartilhe, comente também o que você achou dessa live, o que você gostaria de saber mais. Eu tô aqui por causa de você, eu tô aqui pra você. Então assim, eu quero compartilhar da experiência que eu vivi. Se um dia eu conseguir alcançar a graduação, concluir a pós-graduação, eu fiz um caminho. Então é esse caminho que eu quero apresentar para você, esse know-how, facilitar para você todo esse processo, para que a gente possa junto fazer uma rede mesmo de crescimento. Eu sei que você quer muito terminar seus estudos, terminar sua graduação, terminar sua pós-graduação, mas a gente precisa fazer os nossos trabalhos acadêmicos, né? Tanto nas disciplinas quanto na conclusão de curso. Então aqui no Ame Escrever você vai ter esse tipo de conteúdo, essa informação que vai te ajudar a concluir, que vai te mostrar o caminho, que vai te impulsionar para você chegar lá, para você se graduar e se pós-graduar. Esse é o nosso desejo. E quem também quiser fazer pesquisa, a gente também vai estar tratando sobre esses conteúdos. Ok? Então vamos para o nosso assunto. Bom, eu coloquei aqui até um tópico para lembrar. Essa live, esse tema que a gente está abordando hoje, é fruto do engajamento que a gente está tendo no Instagram. Né? Os retornos, as dúvidas, as dificuldades, as perguntas que me fizeram me fez tratar desse tema, que é como eu acessei a pós-graduação, como eu fiz doutorado de sanduíche, o que é isso, que às vezes as pessoas não sabem, e é bom a gente trazer esse tipo de informação e de conhecimento, ok? Então, assim, o que eu vou falar é uma experiência de vida, é uma experiência daquilo que eu vivi, dos caminhos que eu tracei. A gente sabe que não é o único, não tem só esse, mas a gente tem, assim, uma forma, né, um caminho que deu certo. Então, assim, eu quero compartilhar com você para que você aproveite, absorva o que é bom para te encorajar, para te impulsionar e para te mostrar caminhos que de repente você não sabia, ok? Então, vamos lá. Bom, como é que eu acessei a pós-graduação? Primeiro, eu fiz pedagogia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, e logo no primeiro período da graduação, eu fui convidada para participar de um grupo de pesquisa. Na verdade, eu fui assistir uma palestra e ali como eu fazia curso de inglês, eu consegui falar inglês com o palestrante, que era da Austrália, o casal que era da Austrália. Inclusive, eu tenho uma história, eu tô começando com eles e vou terminar o último assunto, que é o doutorado de sanduíche, com eles. É muito interessante esse caminho que aconteceu na minha vida. E por eu ter falado com eles em inglês, a coordenadora da pesquisa se interessou, porque ela estava precisando
de alunos, ela tinha um trabalho, tem até hoje, né, um trabalho internacional, então era muito interessante para ela bolsistas que falavam inglês. E aí ela viu eu falando, né, me virando, né, eu ainda estava em formação, ainda estou até hoje, né, a gente sempre está em constante formação, principalmente em língua. E ela falou assim, você quer participar da pesquisa? A gente se reúne uma vez por semana, tem bolsa disponível, vou falar aqui sobre essa bolsa. E aí eu falei, tá bom, eu não sabia nem o que era, não estava nem entendendo direito, só vi que era uma possibilidade de estudar, de crescer, achei a temática interessante, ela estuda a exclusão. E aí eu entrei para a pesquisa. Participei da pesquisa durante toda a minha graduação, fiz a minha monografia num tema em que eu desenvolvi os meus estudos durante a graduação. E aí, assim que eu estava para concluir, aconteceu de ter de ter uma abertura para o mestrado, né? Uma candidatura lá no Propédia, onde eu fiz o programa de pós-graduação em educação da UERJ, abre uma vez por ano processo seletivo para mestrado e doutorado, para pós-graduação. E aí eu vi que tinha uma vaga e a minha orientadora também teria uma vaga. Como eu já fazia parte do grupo de pesquisa, eu já conhecia os teóricos que ela usava, o interesse da pesquisa dela, eu já estudava o material, então, claro, o caminho ficou um caminho mais direcionado, mas essa foi a única vantagem que eu posso dizer. Eu já estava inserida na pesquisa, eu já conhecia os teóricos, eu já sabia os temas que favoreceriam o meu acesso ao mestrado para cooperar com aquela pesquisa. Então, eu escolhi o tema exclusão digital, porque a pesquisa mãe, né, que a gente chama pesquisa mãe, que a minha coordenadora estava coordenando, falava sobre tecnologia e pesquisa etnográfica. Então eu tinha lido um livro dela, que ela fez sobre exclusão digital, até o ano 2000 ela fez um levantamento. E aí eu tive o direcionamento, né, um insight de fazer um estudo sobre exclusão digital, complementando esse estudo a partir de 2003 até o período que eu estava fazendo o mestrado, que era 2015. Eu queria fazer esse levantamento do que os autores estavam falando sobre exclusão digital. Eu criei a questão principal, que era investigar a exclusão digital na educação no Brasil, criei os objetivos, objetivo geral, objetivos específicos, as questões, preparei um projeto falando do que eu já tinha estudado, os livros que eu já tinha lido, inclusive dessa referência da minha orientadora, fiz as questões, o objetivo, preparei todo o projeto no modelo de um projeto de pesquisa. E aí coloquei esse material, coloquei o meu currículo Lattes com os comprovantes. Eu vou falar na próxima live de quinta-feira sobre currículo Lattes, o que é, o que ele facilita, qual é o propósito dele. Junto com isso, eu me candidatei. Aí, primeira etapa, eu fiz uma prova de escrita. Como é que eu me preparei para esta prova? Essa prova, ela é uma prova que você analisado os seus conhecimentos gerais na área que você vai estar tentando o seu mestrado, no meu caso, educação. Então, o que eu fiz, né? Foi a maneira como eu fiz, estou compartilhando aqui com você. Eu peguei nas minhas disciplinas, por exemplo, durante os 4 anos da faculdade de pedagogia, a gente tem muitas disciplinas. Eu peguei as principais disciplinas: educação jovens e adultos, educação especial, diversidade, ecologia. Eu peguei um monte de disciplina e fui vendo os principais teóricos e fui estudando sobre aqueles temas. E comecei a escrever, fazendo resumos, como se fosse assim, um resumo daquela disciplina. E aí estudei para restaurar, resgatar a parte de letramento, de educação jovens e adultos, e fui me relembrando os teóricos, os temas, o conteúdo daquelas disciplinas. Escrevi muito, porque eu sabia que a prova era escrita, eu precisava dissertar. E aí, no dia da prova, eu cheguei lá, o tema era um tema que a gente não sabe, a gente não tem uma bibliografia do que vai cair, do que pode cair. Então, o meu tema foi diversidade na educação. Então, eu dissertei sobre esse tema. E aí, recebi a nota, minha nota foi a nota mínima, que é 7. Menos que isso, eu estaria eliminada. Mas passei para a segunda etapa. A segunda etapa era apresentar o meu currículo Lattes e o meu plano de trabalho. Na verdade, o mestrado não é nem um projeto de pesquisa, é um plano de trabalho. Bem, depende também de cada curso, de cada programa de pós-graduação. E aí você tem uma entrevista com uma banca.
que são os professores da linha de pesquisa que você deseja entrar. Professores que você nem conhece, professores que você nunca teve acesso, ou que você conhece por conta da trajetória da graduação. Enfim, a gente não sabe com quem vai ser. Eles também não sabem quem a gente é. Quando a gente chega lá, claro, eles já leram o nosso projeto, leram o nosso plano de trabalho, avaliaram o nosso currículo, já deram nota para o nosso currículo, que aí na próxima live eu vou te explicar o que tem nesse currículo, o que dá nota nesse currículo. E aí eu tive essa entrevista com os professores, a banca da linha de pesquisa, eles me fizeram uma arguição a respeito do porquê que eu estava querendo estudar aquele tema, qual era a minha motivação, o que eu tinha de revisão de literatura, se eu estava disposta a me dedicar, se eu estava disposta a ajustar o meu plano de trabalho, caso fosse necessário, orientado pela orientadora que no caso eu tinha escolhido. E aí, depois dessa arguição, a gente recebe a nota. E aí eu tirei 9,5. Ok, foi uma nota boa. E isso aí vai somando com a nota da prova, com a nota da entrevista. A terceira etapa, isso leva meses, tá? A terceira etapa era a prova de língua. Você precisa fazer uma prova de uma segunda língua diferente da sua língua nativa. E aí, geralmente, no meu caso, eu pude escolher ou espanhol, ou inglês, ou francês. Como eu já fazia curso de inglês, como eu já tinha o inglês, já tinha terminado, inclusive, o curso regular, eu escolhi inglês. E aí é uma prova que não é muito complicada, é uma prova mais instrumental. Eu dei uma revisada. No dia você lê um texto e responde as questões em português. Pelo menos lá no Proped foi assim. Isso em 2014. Em setembro de 2014 que eu comecei o processo seletivo. E aí, com isso, fui aprovada. Se eu não me engano, não tem nota na prova de língua, é só aprovado ou reprovado, eu não me lembro bem. Eu fui aprovada. E aí, na classificação final, geralmente é assim. São 30 vagas no total, sendo que 2 vagas para o orientador tal, 2 vagas para outro orientador, tantas vagas para uma linha de pesquisa que tem tantos professores. Aí cada professor pega 1, 2, 3, depende ali da distribuição que o programa fez. E aí, mas no total são 30 vagas. Eu lembro que eu fiquei um dos últimos lugares, mas na minha orientadora eram 2 vagas, eu fiquei em segundo lugar. Então eu entrei. Então, assim, não importa se você não tirou uma nota tão boa, mas conseguiu equilibrar com outro tipo de modalidade. Não importa se você entrou no último lugar. O que importa é você entrar. Então, foi assim que aconteceu comigo. Claro que mais confortável seria se eu tivesse ficado numa colocação melhor, mas isso não me impediu de entrar. Acessei o mestrado. E aí eu entro no mundo da pós-graduação, que é um outro mundo totalmente diferente da graduação, porque você está diretamente associado a uma pesquisa, a um coordenador de pesquisa, que é o seu orientador. Ali, você começa a frequentar os seminários de pesquisa que acontecem toda semana, geralmente, né? Depende também de cada programa, de cada grupo de pesquisa, de cada núcleo de pesquisa. E ali no as nossas reuniões eram uma vez por semana, mas a gente tinha trabalho para a semana toda. A gente tirava plantão na sala de pesquisa, a gente participava de eventos científicos, a gente publicava coletivamente. Então, assim, um trabalho muito grande. Além disso, a gente também tinha disciplinas. As disciplinas que a gente tinha que ir durante a semana lá para o programa, né, para o programa de pós-graduação, para fazer essas disciplinas. Umas eram obrigatórias, você não tinha opção de dizer que não queria. Outras eram eletivas, que tinham uma gama de opções que você escolhe, que te ajuda em relação ao seu estudo. Então, assim, o programa ele determina algo que todo mundo tem que ter em comum e ele dá a liberdade de você escolher as disciplinas que têm mais a ver com o seu tema de pesquisa, com a sua metodologia. Então, a gente geralmente faz as disciplinas no primeiro ano, porque o mestrado são só 2 anos. Para quem é bolsista, então, é uma coisa que é inegociável, o prazo é obrigatório. Então, eu também, logo no primeiro período, eu fiz um processo seletivo para conseguir uma bolsa de pesquisa. Então, eu consegui, por conta, abrir um edital, as exigências eram um currículo Lattes bem caprichado, cada item de produção era um item de pontuação, e aí eu consegui entrar logo no primeiro período do mestrado para uma bolsa do CNPq.
Que aí, mais uma vez, eu vou dizer, para poder essa live não ficar enorme, eu vou explicar sobre o CNPq na live de quinta-feira. Sobre o CNPq não, desculpa. Sobre o currículo Lattes na live de quinta-feira. Você vai entender a importância dele. Tá vendo? Toda hora eu cito ele, porque nesse processo ele é muito importante. Tá ele bem organizado, bem direitinho, bem verificado. Então eu fui bolsista e aí foi 2 anos que a minha vida virou de cabeça para baixo. O mestrado é uma loucura, o mestrado precisa de muita dedicação. O mestrado ele é muito curto, em 2 anos você realizar uma pesquisa é muito puxado. Você tem que fazer disciplinas, você tem que participar de eventos para que o teu currículo fique bom para você poder tentar o doutorado. O mestrado é praticamente, claro que não é só isso, mas ele é uma ponte para o doutorado. Então você tem que fazer um bom mestrado, tem que fazer um trabalho teórico forte ali. Geralmente, inclusive o grupo de pesquisa que eu fiz parte, tinha muito essa direção. O mestrado trabalhava mais uma pesquisa teórica, uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa que a gente pudesse fundamentar melhor os nossos conhecimentos teóricos, para que quando fosse para o doutorado, fizesse algo mais prático, uma pesquisa de campo, porque você já estaria bem mais fundamentado. Então depende do tipo de projeto que você apresentou, do que a sua orientadora precisa, do que a pesquisa que você está inserida tem interesse, depende. Mas assim, eu no meu caso fiz isso. E aí eu consegui defender o meu mestrado em 1 ano e meio, sim. Geralmente são 2 anos para bolsista, para quem não é bolsista pode ser 2 anos e meio. Eu consegui defender em 1 ano e meio. Foi muito louco, mas eu consegui. Então assim, é uma história pessoal, eu sempre fui muito dedicada e eu estava completamente dedicada. Por conta da bolsa que eu recebia, eu conseguia segurar a onda das minhas despesas e eu tinha também um suporte muito bom familiar, então eu pude me dedicar para o mestrado. E aí consegui concluir 1 ano e meio, mas você não precisa fazer isso. Foi o caso, aconteceu, eu produzi muito, eu fluí muito, então eu vi que tinha acabado, cheguei aos meus objetivos, defendi. Ok? Nesse mesmo ano, deixa eu ver se tá faltando alguma coisa aqui. Não, tentar correr. Nesse mesmo ano que eu defendi, gente, dia 5 de setembro. Se eu não me engano é essa data. Setembro é uma data muito interessante para mim. 5 de setembro. No dia 20 de setembro eu já estava concorrendo ao doutorado. Como eu falei, abre uma vez por ano lá no Proped, eu concorri ao doutorado. Só que o doutorado tem que ter um projeto de pesquisa, ele é mais elaborado, tem que estar bem fundamentado. Enquanto eu estava para defender o mestrado, eu já estava pensando no doutorado. Tudo que eu fui fazendo no mestrado foi para me dar base para o doutorado. Então assim, eu já fui com essa visão de que desde que eu saí da graduação, eu queria chegar ao doutorado. Eu já tinha bem definido o meu objetivo. Eu não queria fazer só um mestrado, eu queria ir até o fim dessa carreira acadêmica. Fim entre aspas, né? Dessa formação, dessa titulação. E aí eu consegui fazer um projeto do doutorado também nesse mesmo grupo de pesquisa que eu já fazia parte desde a graduação, porque havia uma pesquisa nova que me interessava muito, que era revisitar, estudar, fazer uma meta-análise de toda a produção científica, todas as pesquisas etnográficas que esse grupo fez. Então, como fazia parte, para mim era muito interessante consolidar esses estudos, fazer uma análise disso e trazer um conteúdo novo, uma tese sobre isso. E eu escolhi, tinham vários temas dentro dessa proposta, desse projeto, dessa pesquisa. Eu escolhi um tema que foi a imagem etnográfica. Então foi em cima desta temática que eu fiz o meu projeto de pesquisa. Da mesma maneira que o mestrado, a gente passa por um processo seletivo no doutorado. Só que é tudo igual, só que assim, a gente não faz mais uma prova teórica, mas a gente tem que defender diante dessa banca da linha de pesquisa que faz a arguição, que nos avalia, a gente tem que defender o nosso projeto. Então ele tem que estar muito bem consolidado. É bem mais elaborado que o mestrado. E aí você também faz a prova, avaliação do currículo Lattes, tem que ter lá o mínimo de pontuação, né, tem que ser um currículo Lattes bem consolidado para que a banca possa avaliar, te dar uma nota boa, e depois você faz a prova de língua. Só que a prova de língua tem um detalhe, também é instrumental,
mas você não pode mais fazer a mesma que você fez no mestrado, para que você possa trazer uma terceira língua. Então você tem o português, que é o seu nativo, o inglês, ou qual você escolheu no mestrado. Aí no doutorado você só fica com duas opções. Se você escolher o inglês, você vai ficar com o espanhol ou o francês. Eu escolhi o espanhol. Eu nunca fiz curso de espanhol, não é uma língua que eu tenho domínio, quase nenhum. O que eu fiz? Mergulhei, fiz aula particular, fiz aula online, estudei muito, focada numa prova de espanhol instrumental. E foi assim que eu desenvolvi meu trabalho. Eu fiz uma prova, a prova de espanhol, e passei. Me dediquei bastante, fiquei meses focada ali e passei. E aí consegui uma nota excelente, se eu não me engano foi 10, 9,5 ou 10 nessa avaliação, junto com o currículo Lattes. Na prova eu fui bem, então eu fiquei em primeiro lugar nessas duas vagas que tinham da orientadora que eu escolhi, que eu queria continuar o meu trabalho. Então, foi assim que eu entrei no doutorado. E aí, nessa trajetória toda, eu estou, esses anos todos, caminhando fielmente, regularmente, frequentemente, num grupo de pesquisa, onde eu estou desenvolvendo a minha escrita acadêmica, a minha desenvoltura para apresentar trabalhos, onde eu estou conhecendo outras universidades, onde eu estou fazendo parceria com outros professores, desenvolvendo, participando de eventos, organizando eventos acadêmicos. Então, assim, é uma experiência ímpar. Bom, no doutorado, quando você completa e também, voltando aqui, no primeiro período eu também abri um edital de bolsa de doutorado, eu também me inscrevi, participei de todo o processo seletivo, apresentei o currículo Lattes com as comprovações, fiz pontuação por cada produção que eu fiz e consegui uma bolsa logo no início do doutorado também. Então eu fui financiada, a minha pesquisa do mestrado foi financiada pelo CNPq e pela FAPERJ, porque depois de um ano do mestrado, eu fiz um segundo processo seletivo, que é o FAPERJ Aluno Nota 10. É uma bolsa que exige mais dedicação, que existe uma pontuação no currículo Lattes maior. E aí eu consegui. Então eu tive financiamento do CNPq, da FAPERJ. No doutorado eu comecei com a FAPERJ. E aí, no segundo ano do doutorado, que o doutorado são 4 anos para quem é bolsista, então para quem não é pode estender acho que mais 6 meses, mas para quem é certinho os 48 meses. No meio disso, acontece uma coisa, a gente tem que qualificar. O que é qualificar? É apresentar para a banca, né, de doutores especialistas na sua área do conhecimento, como que está a sua pesquisa, aonde que está, se a metodologia já está sendo desenvolvida, se o seu trabalho vai dar caldo, se ele precisa ser aprovado para você dar continuidade aos seus estudos. Quando você qualifica no meio do doutorado, é como se você tivesse com uma chancela de que seu trabalho está semi-aprovado, está no caminho certo, está validado para você continuar a pesquisa. Então é importante esse momento de avaliação. Mas antes da qualificação, eu também me inscrevi no processo seletivo de doutorado nota 10, que também é da FAPERJ, que você só pode fazer doutorado nota 10 depois de 2 anos. E aí eu fiz o processo seletivo do FAPERJ nota 10, por conta da minha produção acadêmica, a pontuação que eu fiz, eu consegui adquirir essa bolsa também pela minha dedicação exclusiva. E aí, beleza, estudando, continuando ali, produzindo no grupo de pesquisa, servindo no grupo de pesquisa, participando de eventos, desenvolvendo meus estudos, seguindo a minha metodologia, fazendo o meu trabalho. No doutorado você também tem aulas, você também faz aulas. E aí eu fiz as aulas, cumpri tudo. Lembrando também, no mestrado e doutorado tem estágio, pelo menos na área de educação tem, lá no programa de pós-graduação. Fiz estágio, dei aula no mestrado, dei aula no doutorado. Ainda no mestrado, esqueci disso, teve um processo seletivo para professor substituto, ou seja, professor para dar aula lá na graduação. Eu passei nesse concurso, fiquei mais ou menos 1 ano dando aula, fazendo mestrado, fui para o doutorado, continuei dando aula, essa loucura, fazendo tudo ao mesmo tempo, extremamente dedicada e mergulhada nos meus estudos, claro, com o suporte da família. E aí, voltando para o doutorado, eu
no nosso programa, como é um programa lá, o Proped, é um programa de nota alta na CAPES, muitos editais aparecem lá para financiamento, para bolsa, para financiamento de viagem. Essa é a vantagem de ter participar de um programa de alto nível. E aí surgiu uma bolsa de doutorado sanduíche. É onde eu quero chegar também. O que é doutorado sanduíche? O sanduíche, eu lembro, essa experiência que eu tive foi muito engraçada. Eu lembro, uma vez eu e uma amiga minha, muitos anos atrás, a gente não era da área acadêmica, ela foi viajar para fora do Brasil e ela conheceu um rapaz durante a viagem, assim, uma companhia de voo, né? Trocaram ideia. E ele estava indo fazer doutorado sanduíche lá nos Estados Unidos, onde ela estava indo. Aí eu lembro que ela falou, amiga, como deve ser isso, fazer um doutorado em sanduíche? Eu falei, gente, deve ser muito estranho fazer um doutorado em sanduíche. A gente ficou com isso na cabeça. Depois, quando a gente passou os anos que a gente descobriu o que era, a gente riu tanto de nós. Mas na verdade, sanduíche é da ideia de mistura, né? De mistura. Então, assim, é você fazer os seus estudos na sua universidade, né? Na sua nação e fora. Estudar fora, em outra universidade, fora do país. Então, você pode fazer isso no mestrado, existem editais para isso no mestrado. Eu acho, assim, que deve ser muito complicado por causa do tempo do mestrado, que é muito pequeno. Fazer um mestrado, pelo menos de um período de 6 meses fora do Brasil, não sei como é que dá conta, mas eu fiz no doutorado. O edital que abriu lá foi no doutorado. Geralmente lá abre mais no doutorado, eu nem me lembro. Deve abrir no mestrado, mas eu nem me lembro. Eu me lembro só do doutorado. E aí, quando eu vi aquela possibilidade, falei, pô, mas o que isso vai me agregar? Vai me agregar que eu vou ter uma experiência internacional. Primeiro, que eu vou conhecer uma realidade fora da caixinha aqui que a gente está acostumado, né? Eu vou para um país de primeiro mundo, eu vou ver como é que a educação acontece lá, é uma experiência ímpar que eu vou ver, eu estou indo como pesquisador, então assim, você já vai num propósito, é recebido para isso, tem todo o investimento lá da universidade que é um acordo que se faz internacional, alunos de lá vêm para cá, alunos daqui vão para lá, e aí o governo é que estava oferecendo essa bolsa. E aí eu fiz esse processo seletivo, é um processo muito duro, um processo de muito tempo. Existem várias etapas, etapa de projeto, etapa de documentação, de currículo Lattes, e o mais duro é de proficiência da língua do país que você vai. Não é uma provinha de inglês, é proficiência. Você tem que aprovar pelos órgãos oficiais, no caso do inglês o TOEFL, o IELTS, Cambridge, você tem que provar que você tem aquele nível que está exigindo no edital. Esse é a maior dor para mim principalmente foi a minha maior dificuldade, minha maior luta. Em outra live eu conto essa experiência da proficiência. É uma outra história, uma outra live que não vai dar para contar aqui. Mas enfim, passei por esses processos seletivos, foi muito duro, a gente fica naquela vai ou não vai, demora, dá retorno, enfim, consegui, fui a primeira colocada, ou a segunda, acho que foi a segunda colocada desse processo, e a universidade que eu fui fazer o doutorado de sanduíche, a Universidade de Sydney, lá na Austrália. Então, eu fiz o meu doutorado de sanduíche lá, fui recebida pelo professor Nádio Bagno, sua esposa Elizabeth Cassite, assim, um casal lindo, a filha deles também, a Cláudia. Me receberam não somente na universidade, mas na casa deles, fui muito acolhida por eles, me deram todo o suporte que eu precisava, acadêmico, emocional, suporte geral, assim, eu sou sempre grata. Não sei se eles vão assistir essa live um dia, eles também não falam o português, falam um pouco, mas assim, minha gratidão tem que ficar sempre registrada. E aí, claro, com todo o apoio e incentivo da minha orientadora, Carmen de Matos, que foi assim a porta para mim, foi ela que acreditou em mim antes de eu mesma acreditar que eu poderia ir, que eu poderia viver essa experiência, me deu todo o apoio que eu precisava e nós conseguimos essa vitória, né? Essa subida de nível. E aí é isso, você recebe o financiamento. O edital que eu fui contemplado, que eu consegui, né? Que eu fui contemplada na Bolsa de Doutorado de Sanduíche, cobria
tudo, tudo. A passagem, um plano de saúde obrigatório, contempla tudo que você imaginar. Contempla uma bolsa que te dá um sustento legal para você ficar lá. Não é assim grandes coisas. Passei apertos, porque o valor não supre, é tudo muito caro, ainda mais o dólar para onde eu fui. Mas enfim, foi o suficiente para eu conseguir cumprir um semestre lá. A dor da distância é muito difícil, tem que ter um acordo muito bom com a sua família, tem que estar bem resolvido, acordos de se falarem sempre, da tua família também participar desse momento com você para entender a importância que ter isso no currículo acadêmico, do que eu ia ganhar. Participei de congressos lá, de seminários, participei de muita coisa, de aulas. Então, assim, lá eu descobri a metodologia que eu apliquei na minha tese, que fez toda a diferença no meu estudo. Então, assim, foi rico demais. Então, o doutorado de sanduíche é isso, é essa troca, né? Essa participação lá e cá, que só agrega. E eu pude trazer para o Brasil essa metodologia que eu apliquei, eu fiz um network. Então, assim, é muito, muito enriquecedor. É duro, né, a distância, a cada dia, mas a gente precisa focar, entender os nossos objetivos, nossas prioridades e fazer da melhor maneira. Então, gente, basicamente é isso, né? Eu quis trazer essa trajetória minha, como eu entrei no mestrado, no doutorado de sanduíche, o que é isso, as possibilidades de financiamento. E outra coisa, o doutorado também eu podia defender em 4 anos, eu defendi em 3 anos e meio. Tudo por causa da minha dedicação exclusiva para isso. Mas você não precisa fazer em 3 anos e meio. Mas eu fiz em 3 anos e meio, poderia ter feito em 4 anos. Mas assim, finalizei e comecei meus novos projetos. Bom, eu espero que você tenha gostado desse tema, né, desse conteúdo. A minha intenção é te impulsionar para você chegar no seu destino, que é graduar ou pós-graduar, concluir, te munir de ferramentas, trazer assim caminhos para te facilitar. Então, assim, eu espero que você que está aí no podcast ouvindo a gente possa ter aproveitado, você que está no YouTube assistindo a gente nesse vídeo possa ter aproveitado. Compartilha esse link com outras pessoas que você acha que vai estimular, que vai ampliar a visão. E aqui no Instagram, compartilha também aí nas suas redes sociais, no seu story, comenta o que você achou, o que você gostaria de aprender mais, novos temas, que eu tô aqui para isso. Eu tenho bastante experiência, foram 10 anos nessa caminhada como aluna, eu também tive muitos anos como professora, como orientadora. Então, assim, eu sei os caminhos, as dores que vocês têm, tanto como aluna como orientadora, e quero te ajudar, tá bom? Então, assim, é isso, eu espero que você tenha gostado. Eu não vou me alongar muito nessa live, mas eu acho que eu consegui contemplar aquilo que eu estava determinada a trazer de acordo com o engajamento de vocês. Então, até quinta-feira, 18 horas, para nós falarmos sobre o currículo Lattes. Tchau, gente!